Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 2. Seção 731. O conhecimento de seus antepassados está dentro. Seus cromossomos, reencarnação e outros. Suportes da individualidade. A analogia da planta. Sua atual ideia de identidade é mantida apenas porque você reconhece como válidos esses pequenos aspectos de sua própria realidade. Em outras palavras, seus conceitos aceitos de individualidade desapareceriam se você permitisse que qualquer experiência subjetiva significativa se intrometesse. O eu ausente ou desconhecido é a porção de sua própria existência que você normalmente não percebe ou aceita, embora haja dentro de você um anseio por isso. Grande parte da realidade desconhecida está envolvida com o desmantelamento de teorias há muito aceitas, mas que o impedem de perceber a natureza poderosa dessas porções ausentes do eu. À medida que você se concentra em certos detalhes de um campo maior da realidade física, então você se concentra apenas na criação, porção de si mesmo que considera real. Você carrega dentro de você, no entanto, o profundo conhecimento da experiência que em seus termos seria anterior, mas em suas células e em sua própria mente mais profunda, essa informação é atual. A individualidade transborda com grandes afloramentos luxuosos, mas você se protege zelosamente contra tal criatividade. Até certo ponto, você carrega o conhecimento de seus antepassados dentro de seus cromossomos, das células, que apresentam um padrão que não é rígido, mas flexível. Um que, de maneira codificada, lhe confere a experiência subjetiva de vida daqueles que, em seus termos, foram antes. Como Hubert suspeitou recentemente, algumas culturas muito antigas estão cientes disso. Apesar de serem indivíduos independentes, seus membros também se identificavam com seus ancestrais até certo ponto, aceitando-os como parte de suas individualidades. Isso não significa que o eu individual fosse menos, mas mais consciente de sua própria realidade. Um tipo de enfoque completamente diferente foi apresentado no qual os ancestrais eram entendidos como contribuindo para a nova experiência do viver. Aquele em que a consciência fisicamente focada se via claramente percebendo o mundo por si mesma, mas também por todos aqueles que haviam passado antes. Gerações passadas. Os animais também foram aceitos nessa filosofia natural da individualidade, pois o indivíduo via claramente a qualidade viva da consciência. As características dos animais eram entendidas para continuar a vida, acrescentando suas qualidades à experiência do eu de uma nova maneira. O corpo humano seria usado na grande agricultura da terra, pois dele surgiriam novas formas moribundas e decadentes. Este foi um dar e receber, em que, por exemplo, um bairro na selva era verdadeiramente o lar, e tudo era uma parte do eu psíquico, espiritual e fisicamente. Que aqueles que quiserem riam das histórias de espíritos se transformando em árvores, uma teoria simplista, certamente, mas uma afirmação simbólica em tais sociedades. Os mortos eram enterrados em casa no mesmo território próximo, para formarem em tempos posteriores a própria composição do terreno sobre a qual as religiões cresceram. Mais uma vez, seus conceitos limitados de individualidade tornam difícil para você perceber o que estou dizendo. Não estou dizendo, por exemplo, que a consciência viva de cada indivíduo retornou à Terra literalmente, mas que o material físico permeado e carimbado com essa consciência fez e faz. Novamente, mesmo as células retêm o conhecimento de todas as suas afiliações. Em termos físicos, a consciência que você entende é baseada nisso. A individualidade é mais pobre quando não compreende, ao menos intuitivamente, essa herança. Essas realizações íntimas, no entanto, tiveram que ser contrabalanceadas de acordo com certos propósitos estabelecidos por sua espécie e até mesmo momentaneamente deixadas de lado para que outras habilidades e características pudessem surgir. O senso de curiosidade da espécie não permitia que ela permanecesse em qualquer território de origem por muito tempo, e assim o senso de intimidade foi propositadamente quebrado. No entanto, isso se tornaria muito importante novamente quando o planeta fosse amplamente povoado, como é agora. Apenas a sensação original da área de origem deve ser estendida sobre a face da Terra. As porções ausentes do eu estão prontas para emergir. As outras, para vocês prováveis, linhas de consciência podem agora entrar em ação. Essas diferentes linhas de foco mostrarão a vocês outros aspectos de sua própria realidade, como indivíduos e como espécie.
Eu disse uma vez que nenhum conhecimento existe fora da consciência. Nesses termos, os dados neutros não são transferidos através dos cromossomos. A consciência transmite informações através de veículos vivos, materializado fisicamente ou não. O conhecimento é possuído pela consciência. É sempre individualizado, embora não necessariamente em seus termos. A formação transportada pelos cromossomos não é geral, mas altamente específica. São os dados codificados, eles próprios vivos, que contêm em si a essência do conhecimento ancestral. Mude isso para a experiência ancestral, da existência ancestral específica. Biologicamente, você de fato carrega dentro de você então as memórias de seus ancestrais particulares. Eles formam uma base parcial para a sua existência subjetiva e física e fornecem o suporte necessário para isso. Como uma parte da sua herança física, nesses termos, essas memórias podem ser traduzidas novamente, de volta em eventos emocionais e psicológicos, embora geralmente não sejam em suas sociedades. Nessa medida, a chamada experiência passada de seus ancestrais e de sua espécie é concorrente com a sua, biologicamente falando. Essa é apenas uma linha, no entanto, coberta pelos cromossomos. Você tem outra linha de existência que também serve de suporte para aquela que você reconhece atualmente. Inclui outros entrelaçamentos, relacionamentos físicos que os ligam a todos os outros em seu planeta no mesmo nível de tempo adjacente. Isto é, de uma forma ou de outra, você está relacionado com todos aqueles que vivem no planeta. Vocês são contemporâneos do tempo. Você terá um relacionamento muito mais próximo com alguns do que com outros. Alguns serão seus homólogos. Estes podem ou não estar mais próximos de você do que os relacionamentos familiares, mas psiquicamente falando, eles compartilharão um certo tipo de história com você. Você também estará conectado através da estrutura física da Terra no grande dar e receber de seu esquema de espaço-tempo. Uma terceira linha, que sustenta sua individualidade, como você pensa nela, é a reencarnação. Isso é um pouco como a linha ancestral. E também há reflexo nos genes e cromossomos não detectados por seus cientistas. As linhas ancestrais e reencarnacionais se fundem até certo ponto para formar o que você considera seus padrões genéticos antes do tempo, por assim dizer. Antes desta vida, você escolhia o que desejava dessas duas áreas principais. A experiência de reencarnação também é transmitida então e pode ser retraduzida de uma impressão de código biológico em consciência emocional. Novamente, no entanto, como você não é seus pais ou seus ancestrais, você não é seu eu reencarnacional. Aqui também as ideias de tempo atrapalham, pois devo explicar tudo isso em termos temporais. Como o tempo é simultâneo, em outros níveis seus ancestrais sabiam de seu nascimento, embora tenham morrido séculos atrás em uma continuidade reconhecida. O mesmo se aplica a existências reencarnacionais que você pensa que ocorreram no passado. Você não pode dizer que seus ancestrais, como algumas plantas estranhas, estavam crescendo em direção ao que você é ou que você é a soma de suas experiências. Eles eram, eles são, eles mesmos. Você também não pode dizer que é a soma de suas vidas reencarnatórias passadas e pelas mesmas razões. Você corta o conhecimento de si mesmo e assim parecem ocorrer divisões. Você é como uma planta que reconhece apenas uma de suas folhas de cada vez. Uma folha sente sua realidade mais profunda como parte da planta que aumenta seu próprio senso de continuidade e até mesmo seu próprio senso de individualidade. Mas muitas vezes você finge que é uma estranha folha pendurada sem raízes, crescendo sem uma planta para sustentá-lo. Todas as folhas que agora crescem nesta planta podem ser pensadas como contrapartes, uma das outras, cada uma viva e individual em uma época, cada uma contribuindo, mas voltada para direções diferentes. À medida que uma folha cai, outra toma seu lugar. Até o ano que vem, toda a planta, ainda viva, terá um conjunto completamente novo de folhas, futuros eus reencarnacionais desse lote. Vocês não são plantas, mas a analogia é simples. E se você me perdoar, no geral, retém água. Há uma interação constante na planta, entre suas partes, que você não percebe. As folhas agora presentes são biologicamente válidas, interrelacionadas em seus termos. No entanto, em termos de tempo, cada folha também está ciente da história passada da planta e biologicamente brotam desse passado. Cada folha procura expressar sua folhagem da forma mais completa possível. As folhas absorvem o sol, o que ajuda a própria planta a crescer, através da fotossíntese.
O desenvolvimento das folhas, então, é muito importante para a própria existência da planta. As células da planta são mantidas em contato com o meio ambiente através das experiências das folhas e as probabilidades futuras são sempre levadas em consideração. Os menores cálculos envolvendo claro e escuro são conhecidos. A vida da planta e suas folhas não podem ser separadas. A planta tem sua própria ideia de si mesma, na qual cada uma de suas folhas tem sua parte. No entanto, cada folha tem suas capacidades latentes de toda a planta. Raiz 1, por exemplo, e uma nova planta crescerá. Os eus têm muito mais liberdade do que as folhas, mas também podem se encaixar se eles escolherem e eles o fazem. Eus reencarnacionais são como folhas que deixaram a planta, escolhendo um novo meio de existência. Nesta analogia, as folhas caídas da planta física cumpriram seus próprios propósitos para si mesmas como folhas e para a planta. Esses eus, porém, caindo de um ramo de tempo, enraizam-se em outro tempo e se tornam novas plantas, das quais outras brotarão. O eu maior, então, semeia a si mesmo no tempo. Nesse processo, nenhuma identidade é perdida e nenhuma identidade é a mesma, mas todas estão interrelacionadas. Então você pode, teoricamente, expandir sua consciência para incluir o conhecimento de suas vidas passadas, embora essas vidas fossem suas e não suas. Eles têm uma raiz comum, pois as folhas do próximo ano têm uma raiz comum com as folhas agora desta planta. Tal conhecimento, no entanto, afetaria automaticamente essas vidas passadas. Ideias de causa e efeito podem retê-los aqui, porque lhe parece que as folhas do próximo ano vêm como um efeito causado pelas folhas deste ano. Para a planta e seu padrão criativo inato, porém, todas as suas manifestações são uma só. Uma expressão de si mesma, cada porção diferente. O conhecimento de seu futuro deixa como padrão potencial existe agora. O mesmo se aplica à psique. Nesse reino maior da realidade, há interação criativa e inter-relações entre todos os aspectos da individualidade. Fim do ditado e da sessão.